Aleluia. Então, nós estamos a falar sobre o amor de Deus. Seria bonito que as igrejas, de forma unânime, tirassem um ano só a falar do amor. Aleluia. Eu penso que Satanás não teria espaço na vida de ninguém. Porque o que nos falta é o amor. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos há de esfriar-se. O que estamos a ver nos dias de hoje é que, por infeliz que pareça, até aquelas pessoas que dizem ser filhos de Deus estão mais parecidos com o mundo do que com Deus. Hoje já não se vê a diferença entre aqueles que servem e os que não servem. Parece que estamos todos iguais. Nas nossas vestimentas, nas nossas linguagens, nas nossas atitudes e comportamentos, parece que estamos todos iguais, o que não deveria ter sido. Nós fomos chamados para sermos o sal e a luz do mundo, mas o sal se tornou insípido. O que quer dizer o quê? O mundo está a perder rumo, porque a igreja era ou é o maior pronto-socorro do mundo. A igreja deveria ser aquele lugar onde a escola reprovou, aleluia, onde a família falhou e a igreja viesse ser o único a consertar. Mas se a família falha, a escola falha, esse indivíduo estará exposto à sociedade. E a lei do mundo, o que rege é a lei do mais forte. O mais forte domina. Logo, as pessoas aprendem aquela educação do mais forte. Se vocês prestarem atenção, você vai dar conta claramente isso na vida de muitos filhos de Deus. Infelizmente, ele está na igreja, mas ainda o que predomina no coração dele é a lei do mundo. Até na igreja quer intimidar, até na igreja quer impor, até na igreja quer mostrar força em coisas pequenininhas e estacantes, onde ele deveria nem fazer caso, elas fazem caso e fazem daquilo um problemão. Por quê? Porque são pessoas que estão em Cristo, mas ainda assim vivem os princípios, a lei do mundo. Se o mundo não te der, ou a sociedade não te der uma educação melhor do que a que os teus pais falharam, do que a que a escola falhou, só restou um lugar, a igreja. Aleluia. Porém, se a igreja também falhar, acabou. Esse cidadão já não tem recurso. Acabou. Mas como é que tudo isso seria possível? Nós só estamos desde o primeiro dia a falar de dois textos muito importantes. São João capítulo 3:16 e primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 3:16. O que São João 3:16 fala? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Primeira de São João capítulo 3, verso 16, o que é que diz? Nisto conhecemos o amor, que ele deu a vida por nós e que nós também devemos dar a vida pelos nossos. Aleluia. Ou pelo próximo. Então, baseado nesses dois textos, nós percebemos uma coisa muito simples, que o amor está fundamentado na renúncia. Diga comigo, renúncia. Diga bem, renúncia. Quem ama, segundo a Bíblia, deve dar e não esperar receber. Aleluia. Diga comigo, dar e não receber. Quem ama, segundo a Bíblia, deve dar. Ou seja, quando você ama em Deus, você tem que olhar para ti mesmo como a pedra que servirá de escada para o teu próximo subir. E nunca olhar para o teu próximo como uma pedra para que tu subas. Aleluia.
E o mundo inverte isso. As pessoas hoje têm sucesso porque têm que passar por cima de alguém. Mas para Deus, isso não é amor. Para Deus, eu vou ter sucesso. Mas eu não posso olhar para o meu sucesso. A minha realização está escondida na realização do meu próximo. Quando eu for um mecanismo, um degrau, uma porta de sucesso para o meu irmão, eu estou a praticar o amor em Deus. Aleluia. Aleluia. Ok. Falar de amor é uma coisa muito complexa, porque é fácil amarmos as pessoas que conhecemos. É fácil falar de amor com as pessoas que nós comungamos e partilhamos o mesmo meio social. Você só pode falar de um amor verdadeiro em duas dimensões. A primeira dimensão, com as pessoas que te magoaram. Porque o amor de Deus, ele não se preza por aquilo que as pessoas fazem. Aleluia. O amor de Deus, ele se preza por aquilo que essa pessoa é, diante dos olhos de quem? De Deus. Muitas pessoas falam, não, Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo, mas Deus não ama as obras de todo mundo. Não, Deus ama até o pecador. Quem te mentiu isso? Não te falaram mentira. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado dele. Alguém está me ouvindo? Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado dele. Então, falar do amor com pessoas que nos fizeram bem, falar do amor com pessoas que nos abençoaram, com pessoas que nos deram carinho, é muito fácil. Mas quero ver você falar de amor com pessoas que você sabe que te fizeram mal, com pessoas que te magoaram, com pessoas que te decepcionaram. Fala de amor. Aleluia. Segundo, só podes falar do amor verdadeiro em Deus se for com pessoas que você não conhece. Não, não fala do teu pai, não me fala dos seus irmãos, não me fala dos seus filhos, não me fala dos seus amigos. Eu quero você encontrar pessoas na sociedade. Eu quero você encontrar as pessoas por ocasião de alguma circunstância e você mostrar o amor. Aleluia. Você amar. Pai, o que muita gente engana é que amar traduz ser diretamente amigo. Você pode amar o seu próximo sem precisar ser amigo. Aleluia. O amor é exclusivamente a exclusão de ódio. O contrário do amor vem o quê? O ódio. Eu não te odeio, eu te amo em Cristo Jesus. Quando eu amo em Cristo Jesus, eu não odeio as pessoas, mas eu não preciso sentar e comer com elas. Alguém está me ouvindo? Diga isso para o teu irmão: ame, mas não precisa comer. Por quê? Porque o amor em Deus não obriga você, aleluia, se associar ao que as pessoas querem. Não. Não precisa isso. Porque quando nós amamos, assim como a Bíblia está a dizer, nisto conheceremos o amor. Ele deu. Jesus amava todo mundo. Onde ele passava, abençoava as pessoas. Mas ele tinha discípulos que eram mais chegados. Ele tinha pessoas que estavam muito mais próximo dela. Quer dizer que os acessos que os discípulos tiveram, nem todo mundo podia ter. Mas não quer dizer que ele odiava aquelas pessoas. Ele amava-os. Queria o bem deles. Aleluia. Quero te ensinar algo muito importante. Amar o teu próximo te torna como Deus na terra. Vou te explicar isso biblicamente. Diga para o irmão: amar te torna como Deus na terra. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus não possui amor. Deus é amor. Quando eu amo, eu estou a carregar em mim uma das maiores características divinas. E quando eu carrego a maior característica de Deus, que é amor,
absolutamente eu vou manifestar a presença de Deus para as pessoas que estiverem diante de mim. Alguém está me ouvindo? Amar te faz espelhar Deus para as pessoas. Porque quando você ama, quando você carrega a característica de Deus, você manifestará não os dons, mas os frutos do Espírito Santo. Escuta bem, a cura nunca será melhor do que um abraço sincero. Alguém ouviu o que eu disse? Ok. Uma das características mais profundas de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro filho de Deus, uma das maiores características, devia ser o amor. Ok. Obrigado, Espírito Santo. Sabem por quê? Pergunta, papai, por quê? Ok. Está vendo o amor? O amor te faz tomar o lugar do outro na dor que ele passa. O amor te faz tomar o lugar do outro na dor que ele passa. Jesus, por causa do amor, a cruz que era para Barabás, a cruz que era para os pecadores, ela aceitou tomar aquilo para nos deixar livres. Deus só vai te usar, Deus só vai se manifestar fortemente na sua vida, seja ela financeira ou material, quando você amar de verdade. Quando você entender que eu sou um instrumento de Deus para a vida das pessoas. Aleluia. Há um grande homem de Deus nos Estados Unidos da América chamado pastor Benny Hinn. Havia um certo pastor aqui da África que queria ter com o pastor Benny Hinn. E foi lá. Havia muito protocolo. E ele não conseguia se chegar a ele. Mas, por intermédio de algumas outras pessoas, ele conseguiu chegar. Quando ele voltou para a África, ele deu testemunho. Ele disse que eu sou homem de Deus há 20 e tal anos. Já passei por esse mundo pregando o Evangelho. Não conheço na minha vida, nunca encontrei, nunca conheci um homem tão simples, humilde e afeiçoso como o pastor Benny Hinn. Perguntar, mas se para chegar a ele era tão difícil assim, ele disse, meu irmão, aquele protocolo é uma proteção a favor dele. Porque logo que eu cheguei, ele sentou, me saudou como se me conhecesse há muito tempo. Me perguntou o que é que eu queria. Eu disse a ele que quero levá-lo para o Congo para uma cruzada. Perguntou a data, chamou a secretária, viram a data, disse, não tem problema. Como é? Ele convidou ainda para sair. Ele disse, ele ficou assim em choque. Quem Deus usa de verdade são pessoas que têm um coração afável. Quem Deus usa de verdade são pessoas muito carismáticas. Amam muito o seu próximo. Não fariam mal para ninguém. Deus só manifesta gloriosamente por intermédio de pessoas que amam de verdade. Não tenta aspirar dons sem antes manifestar os frutos. Se você buscar pelos dons, esquecer os frutos, você nunca vai manifestar a presença de Deus para a vida das pessoas que você ama. Aleluia. Levanta a mão e diga, Deus, quebranta meu coração. Em nome de Jesus Cristo. Diga mais uma vez, quebranta meu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem ama a Deus aqui? Levanta a mão. Quem ama a Deus, levanta a mão. Quero ver os que amam a Deus como eu. Glória a Deus. Amém? Ok. Qual é a prova de que você ama a Deus? Aleluia. O amor não é uma palavra. O amor é um sentimento acompanhado de atitudes. Amor não é palavra. Vamos sair ainda da espiritualidade para o mundo natural. Tens um namorado, tens uma namorada, um irmão, um amigo.
Ele te fala todos de palavras bonitas. Eu te amo. Eu te amo muito mesmo, eu te amo. Mas não consegue te apoiar, não consegue te defender, não consegue ser um auxílio para você. Com o tempo você vai se aborrecer dessas palavras. Por quê? Porque o que ele fala não combina com o que ele faz. Estamos juntos? É a mesmíssima coisa com o reino do Espírito. Até o gatuno, depois de pular do prédio, ele fala, graças a Deus. E quando ele vai contar para o amigo dele, ele fala, Deus me ama muito, nunca me apanharam. Aleluia. Então, será que basta alguém falar é suficiente para provar que ele ama a Deus? Então vamos na Bíblia. Como você vai identificar que você ama a Deus? Porque muitos de nós enganamos a nós mesmos. O primeiro princípio para você identificar que você ama a Deus é guardar o seu mandamento. Fala comigo, guardar a sua palavra. Abra rápido, 1 de São João capítulo 5, verso 1 a 3. Precisamos guardar a palavra de quem? Se você diz que ama a Deus e não guarda a palavra, não guarda os seus mandamentos, a Bíblia diz que o teu amor é de mentira. Aleluia. Preste atenção, uma coisa muito importante. Ninguém amará a Deus sem antes lhe conhecer. Diga isso para o teu irmão que está do lado. Você nunca amará a Deus sem antes conhecê-lo. É aqui onde está o coração da mentira. Quando nós perguntamos à igreja quem ama a Deus, todo mundo levanta as mãos, certo? Mas quando você pergunta para pessoas, versículo bíblico, ele nem conhece. Mas como é que você é capaz de amar um Deus que você nem sabe nada a respeito dele? Aleluia. As pessoas fogem aos cultos de doutrina, fogem. Cultos de ensinamento, fogem. Mas diz que ama a Deus. Ele pergunta o que está escrito aqui, ele nem sabe. Pergunta qual é o versículo que diz isso, ele nem sabe. Mas diz que ama quem? A Deus. Você não ama a Deus, você gosta de ir à igreja. São duas coisas diferentes. Eu gosto de piano, mas não sei tocar piano. Aleluia. É a mesmíssima coisa que acontece. Dissemos que amamos a Deus, mas não guardamos a sua palavra. Esse amor é falso, não existe esse amor. Não há como você amar um Deus que você não conhece. Porque é através do conhecimento que te dará o sentimento de realmente quem Ele é. Leia o texto rápido. 1 de São João capítulo 5, verso 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pode parar por aí, depois você continua em casa. Nisto conhecemos que amamos a quem? A Deus e ao seu Filho. Quando guardamos, aleluia, os seus mandamentos. Aleluia. A partir de hoje você não precisa justificar absolutamente nada. Você só precisa começar a olhar para ti mesmo e começar a se perguntar, ver o nível que você guarda a palavra de quem? De Deus. Começa a olhar para ti mesmo. Até que nível, que ponto você guarda a palavra? Saberás se realmente você ama a Deus ou não. Aleluia. Olha para o irmão, volta a perguntar para ele, você ama a Deus? Mais uma vez, ainda amas a Deus? Mais uma vez, ainda amas a Deus? Há coisas que acontecem nos dias de hoje. A mesma coisa que acontece lá no mundo canibal acontece dentro da igreja. Você fica admirado um cristão a fazer coisas, a burlar pessoas, a roubar pessoas, a destruir vida de pessoas, mas chega na igreja e está a orar em línguas. Chega na igreja, está a manifestar também, está a cair, está a receber o Espírito. Mas vai para casa. Amém, igreja?
É incrível a destruir vida, a reputação de pessoas, a difamar pessoas, a caluniar as pessoas. Mas chega na igreja, está recebendo o Espírito. Você se pergunta, mas espera ali, que amor de Deus nós carregamos? Aleluia. Não é característico de Deus. A característica de Deus é cuidar um do outro. Aleluia. Se você não guardar o mandamento, se você não tiver a palavra, o conhecimento, você não vai conhecer a Deus. E se você não conhecer quem Ele é, você não pode amá-lo. É impossível. Esquece. O amor que te referes não é de Deus, é de outra coisa. Tens um interesse. Aleluia. Tens um interesse naquilo que Deus é capaz de fazer, ou cura, ou milagre, alguma coisa. Mas amar a Deus você não ama. Pode esquecer, não é isso que acontece. Vamos lá. Segundo princípio. Como eu vou identificar que eu amo a Deus? Quando eu amar as coisas que Deus ama. Primeiro, eu vou guardar o seu mandamento. Segundo, eu vou amar aquilo que Deus ama. Aleluia. Amar aquilo que Deus ama nos leva a fazer a obra de Deus na terra. É impossível alguém amar a Deus e odiar ao seu irmão. São João capítulo 21, verso 15. Jesus está a conversar com Pedro e está a perguntar para ele: tu me amas? Sim, eu te amo. 3 vezes. A 4ª vez disse para ele: ok, cuida das minhas ovelhas. Aleluia. Quem ama a Deus, ele cuidará aquilo que Deus cuidaria se estivesse presente. Porque na verdade nós somos missionários de Deus na terra. Deus nos levantou para dar continuidade à sua obra na terra. Então, se eu digo que amo a Deus, eu vou categoricamente cuidar, me importar daquilo que Deus ama. Então vamos aqui ver como alguém pode dizer que ama a Deus e destrói as igrejas. Como alguém pode dizer que ama a Deus e amaldiçoa, destrói o seu próximo. Aleluia. Como é possível? Então, se nós dissermos que amamos a Deus, aleluia, nós vamos cuidar daquilo que Deus ama. Ninguém pode justificar o seu amor por Deus amando o mundo, amando mais o sucesso ou a sua própria vida. Ninguém. Toda pessoa que ama mais o seu sucesso, toda pessoa que ama mais o mundo, toda pessoa que ama mais a sua própria vida, não ama Deus de verdade. Não esquece isso. Não ama Deus. O amor de Deus, ele traduz a renúncia de si mesmo. Razão pelo qual Jesus falou primeiro o reino e a sua justiça. Se você não tem a Deus como prioridade no seu coração, ainda não amas a Deus. Uma coisa é gostar de igreja, outra coisa é amar a quem? A Deus. Aleluia. Eu disse aleluia. Amém. Se nós não amarmos aquilo que Deus amaria, ou aquilo que Deus ama, o nosso amor ainda não é divino. Amém, não amém? Terceira característica: se o teu amor vem de Deus, você fará aquilo que Deus faria se estivesse na terra.
Pastores, existe muita gente hipócrita e interesseira hoje na igreja. Pessoas que amam mais o sucesso e a própria vida. Razão pelo qual, quando Deus les exalta, esquecem a fé. Esquecem de onde eles estavam. Porque eles nunca amaram a Deus. Eles simplesmente amaram ou tinham um certo interesse nas mãos de quem? De Deus. Aleluia. Se verdadeiramente você amou a Deus, quanto mais Deus te abençoar, mais próximo dele você ficará. Aleluia. Sabe por quê? Porque você vai provar que eu não ando com Deus por aquilo que Ele vai fazer. Eu ando com Deus por aquilo que Ele é. Ele é Deus. Ele deu a vida por mim na cruz. E ponto final. Estás ali? Estás lá? Então, igreja, estaremos cada vez mais distante da glória de Deus, quanto mais distante estivermos do seu amor para conosco. Anota. E se nós precisamos amar o que Deus ama, fazer o que Deus faria, cuidar o que Deus cuidaria, logo você e eu nos tornamos missionários da visão de Deus na terra. Diga comigo, nos tornamos missionários da visão de Deus na terra. Ok? Alguém me ouviu? Olha por mão e diga, você é um missionário. Você é o portador da presença e da glória de Deus onde você vai. Mas o porquê que isso não acontece? Porque que as nossas famílias não se convertem? Por que as nossas famílias não vivem o fruto dessa glória que deveria supostamente manifestar em nós? Por quê? Por uma simples coisa. A falta do amor a Deus. Ela adia e atrasa a missão na terra. Diga comigo, a falta do amor. Diga bem, a falta de pessoas que amam a Deus de verdade leva a igreja a experimentar amarguras. Aleluia. Se não amarmos a Deus de verdade, aquilo que você deverá beneficiar pela aliança da cruz, você vai começar a orar pela misericórdia. A igreja não foi chamada para viver por misericórdia. A igreja foi chamada para viver pela aliança, pela graça. Preste atenção a uma coisa muito importante. Pregadores, pastores, preste atenção a uma coisa muito estranha. Deus aparece a Moisés no deserto. Fala com ele tudo aquilo que nós sabemos. Aleluia. Êxodo 3 e aí adiante. Moisés lhe perguntou: Senhor, eu vou lá e digo quem me enviou. Ele disse o quê? Eu sou o que sou. Mas diga para ele: Deus de vossos pais quem? Abraão, Isaac e Jacó me enviou. Deus estava a assumir que eu não estou a ir lá porque aquele povo é santo. Eu não estou a ir lá porque aquele povo é muito bom, porque aquele povo oferta muito. Eu não estou a ir lá porque aquele povo está a sofrer muito. Mas eu estou a ir lá porque eu tenho uma aliança com os patriarcas. Eu prometi aos patriarcas que a vossa geração, os que estiverem a vir, vão ir para cativeiro, mas eu, por mão forte, vou livrá-los do cativeiro. Razão pelo qual chegou a minha hora, chegou o meu tempo e eu vou descer para lá. Até porque Moisés não seria digno. Porque Moisés também tinha matado alguém, era um homicida. Não poderia ser ele que carregasse a glória de quem? De Deus. Mas por causa da aliança, por causa da fidelidade à sua palavra, Deus disse: eu vou resgatar aquilo que eu amo. Porque desde o primeiro hora Deus sempre amou a Israel, Deus sempre amou aquela nação. Mas como é possível uma aliança que Deus tem com Abraão
Deus tem com Isaac, Deus tem com Jacó. Ele fez revolucionariamente entrar no Egito para bater Faraó. E a Bíblia ainda usa um termo que eu acho muito engraçado, e os ateus costumam falar muito em torno disso. Afinal de contas, Faraó não resistiu porque queria. Faraó resistiu porque Deus é que endureceu o coração dele. Desde o primeiro momento que Moisés entrou no Egito, Faraó, segundo o que a Bíblia fala, Faraó se calhar já estava sensível, ele aceitou. Mas Deus gravou o coração dele para que mostrasse a glória, para lhe bater. Quer dizer que Deus, a intenção dele era mesmo matar Faraó. Queria encontrar um metro para acabar com ele, para mostrar a Faraó que todos os deuses que vocês têm, nenhum deles chega aos meus pés. E eu vou te mostrar isso devagar e bem. Aleluia. Mas vamos analisar profundamente esse pensamento. Se por causa de Moisés, de Abraão, por causa de Isaac, por causa de Jacó, Deus entrou naquela dimensão. Agora, qual é o problema que você vive na tua casa? Que Deus não consegue entrar num lugar onde Ele deu o seu filho unigênito para morrer. Num lugar onde Ele fez uma aliança na cruz com o sangue do seu filho. Aleluia. Não há nada que sangue de Jesus não pode resolver. Eu tenho dito para as pessoas, a cruz nos basta. A cruz é suficiente. Não precisamos pegar nada. Basta a cruz levantar que Satanás cai. Aleluia. A Bíblia está a dizer que ele falou isso em Salmos primeiro. Pede-me e vos darei as nações por herança e os confins da terra por possessão. Deus está a dizer, pede-me as nações. Pede-me os confins da terra. A minha pergunta é aqui uma palavra muito simples e direta. Casamento comparado a nações, o que é maior? Carro comparado às nações, o que é maior? Casa, filhos, o que é maior? Quem te dá nação e quem te dá um carro, o que te dá a melhor coisa? Se Deus está a dizer, pede-me as nações, carro é nada, casamento é nada, roupa é nada, emprego é nada. O que implica dizer que Deus tem muito melhor para você e você não está a perceber isso. Mas isso está escondido na cruz e na aliança. Aleluia. Aleluia. Chega dessas igrejas que tudo por nada é orar, tudo por nada é jejuar. Deus tem falado comigo, Cirilo, eu estou escondido na minha aliança, na minha palavra. Há muita mediocridade. Alguém está lá, levanta a mão e diga, meu Deus abençoe. Há muita mediocridade espiritual. Sabe, nossas igrejas têm problemas sérios. Queremos tirar o lugar de Deus e colocar lá os homens. E queremos tirar o lugar dos homens e colocar quem? Deus. Onde deveríamos colocar a presença de Deus, nós estamos a colocar a presença dos homens. Onde devíamos meter a presença dos homens, estamos a colocar a presença de quem? De Deus. A prova disso é que você vê quando estamos doentes. Em vez de ir ao hospital picar, depois vir para a igreja, vem primeiro à igreja para orar. Não, papai, a doença, sim, Deus cura, Deus liberta. Mas precisamos perceber que existe a parte da ciência e existe a parte de quem? Divina. Eu já vi pessoas que disseram, não, eu não vou tomar medicamento porque Deus, eu recebi. Eles usam esse termo, eu recebi. Eu recebi, Deus me apareceu, me disse que eu não vou morrer porque isso é só carne. Havia aqui um irmão, um jornalista de cabina. Passou por aqui, ele me encontrou várias vezes. Eu disse, Deus vai te curar, mas precisa fazer tratamento. Vai para o hospital. Ele disse, não, profeta, a minha mulher recebe muito, Deus lhe visita muito. Aí é? Morreu. Ele disse, a minha mulher recebe muito, a minha mulher é visitada pelo Espírito. A minha mulher disse que Deus lhe falou que Satanás só está a castigar a minha carne, mas o meu espírito está forte. O teu espírito está forte. Essa força eu não quero, a ponto de não conseguir andar, ficar bem fraco, bem mole, bem magro, a secar, porque o espírito está aqui, está forte. Tiramos o lugar de Deus, colocamos os homens. E tiramos o lugar dos homens, metemos lá quem? Deus. Onde realmente devíamos meter Deus, não metemos. Quando é para obedecer princípios de Deus, não, deixa aí. Eu também sou ser humano, Deus me entende. Está percebendo a linguagem? Quando é para obedecer regras de Deus, não. Deus sabe que nós somos humanos. Deus também entende a nossa fraqueza. Mas quando é para entrar responsabilidade humana, não, peraí. Deus vem lá você, aí eu não entro. É a igreja de hoje. E o que deveríamos viver pela aliança, era só a igreja dobrar os joelhos e levantar as mãos e dizer, Pai, tu morreste na cruz por nós. Olha para esta situação. Já não acontece. Por quê? Porque as pessoas não obedecem os princípios da cruz, mas querem os milagres da cruz. Aleluia. Essa mensagem fica fria, igreja. Pregar sobre a morte é difícil. Aleluia.
Pregar sobre a bênção, a glória, o casamento, os gritos de amém sairia. Mas pregar sobre disciplina, compromisso com Deus, a igreja tem que ficar fria para refletir, né? Até o amém está difícil aí. Olha teu amém forçado. Oh glória. Só estamos a atrasar a nossa caminhada. Deus não terá atraso em absolutamente nada. Deus não vai atrasar em nada. Nós é que estaremos atrasando a nossa caminhada. Alguém está me ouvindo? Diga por irmão, ninguém ama a Deus do seu jeito. Não, eu amo a Deus do meu jeito. Nunca ouviram essa linguagem? Qual é o teu jeito? Jeito de fumar, mas amo a Deus. Jeito de prostituir, mas eu amo a Deus. Jeito de beber, mas eu amo a Deus. Segundo a palavra está dizendo assim, que se nós amarmos, guardaremos os seus mandamentos. Então, não existe o teu jeito de amar a Deus. Só existe o jeito da Bíblia de amar a quem? A Deus. Pergunta para o irmão, qual é o teu jeito? Pergunta mais uma vez para ela ativar ainda um bocado. Sabias que é possível amar aos homens sem amar a Deus? Mas é impossível amar a Deus sem amar os homens? Aleluia. É possível amar aos homens sem amar a quem? A Deus. Mas é impossível amar a Deus sem amar a quem? Os homens. Toda pessoa que ama a Deus amará o seu próximo. Mas nem todos que amam o seu próximo amarão a Deus. Aleluia. Você já imaginou se todos nós amássemos a Deus de verdade? Amaríamos os nossos próximos como deviam? E se amarmos o nosso próximo como devíamos, ninguém magoaria e destruiria o outro? E se não nos destruíssemos, não existiria separação dentro da igreja? Não existiria divórcio dentro da igreja? Não existiria ódio, rancor dentro da igreja? Não existiria pobreza, porque o outro vai querer ajudar e ver o outro a crescer, e o outro, quando crescer, não vai ser orgulhoso, arrogante e ingrato? Aleluia. Então a igreja e o reino de Deus é que sairia a quê? A ganhar. Aleluia. Estamos sempre a cantar, Deus usa-me. Escreve isso. Quando você pedir a Deus que te dê um coração que ame de verdade, Deus vai te enviar pessoas que te odeiam de verdade, para manifestares o amor. Quando pedires a Deus um coração cheio de fé, Deus vai te enviar problemas, desafios, para você mostrar a fé. Aleluia. Então cuidado com o que você está pedindo. Muitos de nós devemos parar aqui no altar, porque nos primórdios da nossa fé, tanto zelo, dizemos, Senhor, se me chamares eu vou, não vou desistir. Fizemos juramentos, agora estamos aqui, gostaríamos de ter desistido. Glória a Jesus. Amém? Escreveu? Pega a mão do irmão que está do seu lado. Diga para ele, eu te amo. Se for menina, não olha nos olhos, amém? Fala só, mas não olha para os olhos. Fala, eu te amo. Diga, Deus colocou a mão em meu coração. Eu te amo. Quem pegou menina aí? Irmão está a rir, pegou menina. Pega, filho. Não olha nos olhos. Não olha para mim, é para ela. Está a olhar assim com essas vistas, assim, tipo como? Ele também está a olhar, está a fazer assim. Está a lamber os lábios, está a falar. Fala, eu te amo. Agora, se é tua dama, vai lhe falar, eu te amo, ele vai pensar que estás ali, mas já naquele lado aí. Aleluia. Diga por irmão, eu te amo. Aleluia. Repita isso, diga, eu te amo.
Ok. Leia o texto, Gigi, por favor. Doutor, leia. São João 21, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Olha só. Amas-me mais do que estes? Vamos lá. Qual é o nível do teu amor? Go, come on. E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, e tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Continua. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, Yes. te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho... Devagar. Devagar. Quando eras Moço, andavas conforme querias. querias. Aleluia. O que é que a Bíblia está a dizer nesse ponto? Deus está a falar, Jesus está a falar do chamado. Vocação. Vocação. Ok. Jesus tinha 3 categorias de discípulos. Quantas categorias? 3. 3. A primeira eram quantos? 100 e... A segunda? E a terceira? 12. Não esquece, o nosso tema é a visão, o subtema é o amor de quem? De Deus. Nos 120, eram todos aqueles emocionados que instantaneamente creram no chamado de Jesus e queriam andar com ele, com os aplausos e muito mais. Só que Jesus sabia que existia esse grupo, porque ninguém podia lhe passar perto. Dali, na sua seleção, na primeira jornada, ele separou 70. Aleluia. Depois de 70, para o apostolado, deixou quantos? 12. O número 12 não era um número por acaso, era um número profético. Preste atenção. Preste atenção. Era um número profético que referia ao quê? Primeiro, no 12, estamos a ver das 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel. Aleluia. Segundo, se você prestar atenção, das 12, número 12, estamos a ver sempre os 12 meses do ano. Aleluia.
Das 12 ainda temos quanto? Às 12 horas ao meio-dia, certo? Que separa o período matinal até vespertino. Dentro desses 12, Jesus separava quanto? 3. E no meio dos 3, Jesus separou quanto? 1. Aleluia. Não quer dizer que João, ou seja, Pedro, era o que mais amava. Segundo a história, Pedro era o mais velho do grupo. Aleluia. E como era o mais velho, também podemos deduzir que era o mais corajoso e prepotente. Quando os discípulos foram dormir e Jesus pediu que eles orassem, Jesus, quando voltou, confrontou a Pedro: por que vocês não conseguem orar pelo menos uma hora? Aleluia. Só que quando Jesus decidiu subir, ele chama Pedro especificamente, ele coloca como responsável de todo o grupo da igreja primitiva. Mas qual era a pergunta básica que Jesus fez? Tu me há? Qual é a pergunta? Pedro disse: tu sabes, Senhor. A primeira, segunda e a terceira vez. Perceba uma coisa. Em termos de visão, no campo da missologia, o teu amor que te aprovará a entrar para o campo, ela está dividida em 2 ou 3 partes. Primeira parte: teu líder. Diga comigo: meu líder. Diga bem: meu líder. O teu amor na missão tem que estar ligado ao teu líder. As pessoas que pouco percebem disso, eles criticam aquelas pessoas que amam muito a seu líder. Dizem assim: mas peraí, você tem que amar a Deus, mas parece que você ama muito o teu líder. Aleluia. Próprio Jesus deixou escrito: você não pode amar o teu próximo, ou odiar o teu próximo e amar a quem? A Deus. Quer dizer que o teu próximo é o primeiro canal que você tem para manifestar o amor de quem? De Deus. Ora bem, no contexto da liderança, você não vê Deus fisicamente. Você nunca vai ver Deus. Nunca você pode orar 100 dias de jejum. Assim fisicamente nunca verás a quem? A Deus. Mas Deus manifestará na sua vida através do seu líder. E a missão de Deus sobre a tua vida virá por intermédio do seu líder. Pessoas que tentaram servir a Deus, desonrando, desrespeitando os seus líderes, tiveram consequências severas com Deus. Aleluia. Deus, ele se manifesta no líder para poder abençoar as nossas vidas. Estamos juntos? Estamos juntos? Teu líder é um canal de Deus para a transformação, para a bênção, a mudança e a prosperidade da sua vida. Nunca esqueça do que eu estou a lhe dizer. Aleluia. Há uma história na Bíblia de um homem que foi enviado para profetizar sobre o altar. O jovem profeta chegou para profetizar sobre o altar. O rei não gostou da profecia. Correu para tentar pegar o jovem profeta. A Bíblia diz que a mão dele congelou, a pão lepra. O homem de Deus, que Deus levanta para profetizar sobre a tua vida, escreve o que eu vou lhe dizer, representa Deus na tua vida. Queira sim ou não. Ninguém pode amar Deus de Moisés e odiar a Moisés.
Para amar a Deus de Moisés, tem que amar a quem? A Moisés. O homem de Deus não é o intermediário entre Deus e os homens, não. O homem de Deus é um canal. Ok. Uma pequena carta para minha querida fulana. Aleluia. Você consegue receber a carta para ler e negando o papel? É possível a carta chegar a ti sem um papel onde foi escrito? É impossível. Quer dizer que a mensagem vai chegar a ti por intermédio do papel que você recebe. Se você rasga o papel, você perdeu a mensagem. É a mesmíssima coisa com o homem de Deus. O homem de Deus é o papel que Deus escreve a graça para te abençoar em nome de Jesus Cristo. Desonrar o homem de Deus, desonraste a Deus. Desafiar o homem de Deus, desafiaste a Deus. Tocar no homem de Deus, tocaste em Deus. Aleluia. Tome muito cuidado. Cuidado fazer do homem de Deus teu amigo. Vai te matar. Aleluia. Muitos estão a morrer espiritualmente porque levaram o homem de Deus como amigo. Você vai dar conta que você leva o homem de Deus como amigo, como homem, queres lhe comparar a ti. Nas tuas atitudes, faça as decisões dele, faça as opiniões dele, faça a opinião ao pensamento dele. Você quer comparar, você quer entender, você quer confrontar. Esquece. Começaste a destruição. Aleluia. Jesus está a perguntar para Pedro: tu me amas? Antes de eu te dar a missão, primeiro tem que me amar a mim. Abraão chamou seu servo para ir à procura de uma mulher para o seu filho. Ele disse: antes de você ir, vais fazer aliança comigo, eu. Não é com Deus, comigo, eu, Abraão. Aleluia. Porque Deus disse a Abraão: quem te abençoar, eu lhe abençoarei. Mas quem te amaldiçoar, eu lhe amaldiçoarei. Você já perguntou o que Deus falou para o teu pai, profeta Cirilo? Aleluia. Quero te ensinar uma coisa. Está vendo nessa terra? Há pessoas que são proibidas de chorar. Há pessoas que são proibidas de chorar. Eu me lembro disso em 2014. Não vou falar o nome. Está passando direito. Havia uma mulher que estava a orar. Nós estávamos a orar pela causa dele. Ela estava a orar. Na oração dela ela chorava. Ela dizia assim: Deus que eu aceitei na minha adolescência. Nasci, te conheci com uma idade de 6 anos na escola dominical. Cresci no Evangelho. Me guardei para te honrar no meu corpo. Hoje estou casada. O Senhor vai permitir que Satanás me faça isso? Porque ela não estava a ter filhos. Era a mulher de um pastor. Eu estava a ouvir a oração dela. Aquilo rasgou meu coração. Ela dizia: Deus que eu aceitei na minha adolescência. Há pessoas que pagaram preços caros para andar com quem? Com Deus. Segundo, você tem que amar a missão. Fala comigo: amar a missão. A missão não se negocia. Diga por irmão: não negocia a sua missão. É ela que vai te honrar. Aleluia.